Então, é, nesse caso, precisa escolher a língua, né, embaixo da tela, na interpretação. Eu vou apresentar a primeira palestrante, a professora Evelyn, professora de História e diretor do Centro pelo Estudo da Raça e Etnicidade na América, a Universidade Brown. Ela entrou na Brown a partir da Universidade do Colorado e Boulder, em Boulder, na cidade de Boulder, e ela era chefe do Departamento de Estudos Étnicos e diretor do Centro para os Estudos de Etnicidade e Raça na América. Ela também foi professora na Universidade da cidade de Nova York, no sistema, na Universidade de Nova York e na Universidade de Washington, em St. Louis, também na Universidade de Arizona e de Michigan. Ela também fez palestras em muitas universidades, institutos de pesquisa no México, no Peru, em Cuba, na França, Hong Kong, Taiwan e na China. Sem mais demora, eu passo a palavra para a professora Evelyn. Muito obrigada, doutora Cristina Dabata. Boa tarde. Eu vou falar em inglês, hein? Devagar e claro. Agora tenho aqui um PowerPoint e o tema hoje é sobre os chineses e outros asiáticos, a América Latina e o Caribe. I'm going to give you a historical overview of the Chinese and other Asians to Latin America and the Caribbean. Most of you, even in Brazil, know something about Asians in the United States, especially the Chinese and the Japanese. Most of you know that the Chinese went to work in the gold mines and to build the Transcontinental Railroad in California and the West in the 19th century. You probably also know that during World War II, the US government rounded up many tens of thousands of Japanese American and Japanese Latin American families and incarcerated them in concentration camps. So here there are some familiar images of the Chinese in the Americas. This one, a Chinese panning for gold in California in the 1850s. Here we have the Chinese workers building the Transcontinental Railroad in the 1860s. And here we have a slide of the concentration camps where we interned Japanese Americans and Japanese Latin Americans. But what about Asians in Latin America and the Caribbean? I am here today to tell you that Asians are hidden in plain sight all over Latin America and the Caribbean and have been for centuries. And by many, I am thinking not only of numbers, but of a great diversity of occupational and life experiences through centuries of time and over a wide territorial range. Let me start by reminding you that linking Latin America to Asia is not at all far-fetched. After all, Columbus was heading to Las Indias, to Asia, when he got lost in unknown islands, soon named America. To pique your interest and whet your appetite for this brief lecture in the little time I have with you today, let me start by presenting a gallery of interesting faces of the Asian diasporas in Latin America and the Caribbean, representing notables, meaning celebrities and well-known personalities, as well as some commoners.
They are laborers, businessmen, industrialists, political leaders, religious leaders, writers, and artists. Now, I use the word diaspora. It may sound like a fancy word, denoting an immigration history and pattern from one origin to multiple destinations over a long period of time. So let me start with this map of the vast Spanish Empire, spanning 5 and more centuries of time and spanning the Atlantic and the Pacific Oceans. This is the first modern global empire. And I'm going to look at some of the areas here in the Caribbean and mostly in Mexico and Central America, and also farther down in South America. Let me start by introducing you to one of the earliest Asian immigrants. No, he was not a Chinese laborer who went to California to mine gold or to build a railroad. He was, in fact, a notable Japanese Christian with the name Luis D'Ancio, who became a leading businessman in Guadalajara, Mexico, in the 1620s to 40s. That is in the early 17th century. He was a samurai, that is of the warrior class of Sendai, Japan. He was a converted Christian who fled to Mexico to avoid persecution in Japan. In Guadalajara, he became a financial advisor to the Catholic Church, and he married into a local Spanish family. His daughter married a fellow Japanese immigrant, Juan de Paez, and among his many businesses was the following. We have found in the Mexican archives this contract signed by Luis D'Ancio in Japanese with his Mexican partner to make what? To make what Guadalajara is still famous for today, which is tequila. So when you find in the archives a document such as this, a business contract with actual signatures, you know that we have found something provable, concrete. No, this is evidence that Japanese were in Latin America in the 17th century. Now, the first known Asian woman immigrant to Latin America was an enslaved Muslim girl named Mira from the Mughal Empire of India. She arrived in Mexico in 1619, again, early 17th century. And as Catarina de San Juan, she died a beata or Catholic lay saint in Puebla, Mexico. She has been memorialized in popular culture of Mexico as Latina Poblana. Here we have a sketch of a Chinese in Mexico. These are the original illegal aliens crossing the Sonoran Desert to the United States. Upon passage of the U.S.-Chinese Exclusion Act of 1882, Chinese began migrating to northern Mexico. At first, some tried to cross the border surreptitiously, but most stayed, starting small businesses in mining and railroad towns all over the border. I'd like to introduce you to Arthur Chong, first president of the independent country of Guyana, formerly British Guyana. He was a native-born son of Chinese immigrants, and he had a distinguished career as lawyer and judge. Also prominent in the Caribbean is another Asian, Cheddi Jagan, Prime Minister and President of Guyana. He was a son of Indian indentured laborers, and he is beloved as the father of the nation. And of course, I imagine most of you in Brazil know who is Alberto Fujimori, or Fujimori, as they pronounce his name in Spanish. He was president of Peru for 10 years. He was the son of Japanese immigrants. Nevertheless, he was nicknamed El Chino, which was a term since early colonial days
since the 17th century, a term used to denote all Asians. And then this is also a prominent politician. He is the Mexican politician Miguel Ángel Osorio Chong, governor of the state of Hidalgo in Mexico, but also Secretary of the Interior. In Spanish, in Mexico, it's Gobernación, which is the most powerful secretarial or ministerial position, just one step away from the president. He was a Secretario de Gobernación for the previous president to the current president in 2012 to 2018, Osorio Chong. Now, you in Brazil probably all know who Ryoki Inoue is, Japanese Brazilian and Brazil's most popular author. The last time I checked, he had authored 1,075 books and still writing. He was trained as a throat surgeon. He wrote about love, war, cops, spies, science fiction, and he was a ghostwriter to famous Brazilians. The Guinness World Record notes him as the world's most prolific writer. Here is another prominent writer of Asian descent. He is V.S. Naipaul, an Indo-Trinidadian, son of Indian immigrants to Trinidad, and winner of the Nobel Prize in Literature in 2001. I also want to introduce you to Jose Watanabe, a Japanese Peruvian poet, very well known, as well as Pedro Shimoze, Japanese Bolivian poet, and Xiu Gamwan, or Jose Xiu, award-winning short story writer of Peru, in this case of Chinese descent. Some of you, if you follow popular music, may know about Ana Gabriel, who is one of the most popular singers of Mexico today. She too is a descendant of Chinese immigrants in Mexico. Here you see Ana Gabriel invoking her Chinese heritage. And finally, I want to introduce you to a most unusual community. We're talking about Koreans in Cuba. Here is Cristina Chang and her brothers Armando and Eduardo in Cuba. This photo was taken in 2015. And yes, there were Japanese in Mexico, Japanese Mexicans. And they too were rounded up by the Mexican government during World War II and put in a concentration camp in Mexico. This is a very interesting person. If you were Canadian, you would surely know who he is. His name is Michael Lee Chin, Afro-Chinese Jamaican billionaire and philanthropist. In his case, both his father Lee and his mother Chin are Afro-Chinese, that is mixed African and Chinese, and he's a Jamaican philanthropist and billionaire living between Canada and Jamaica. You may know about the Peruvian Chinese businessman and industrialist called Aurelio Pausancha. And to show you how prominent and wealthy he became, I just put together some photos of his wife, his family, the living room of his home, and the dining room of his home in Lima. This was about 1920. And if you will note, his wife was a Peruvian lady. And this is the factory or the hacienda that Aurelio Pausancha owned in Peru. Here's another interesting person called Jose Ung. Jose Ung is an Afro-Chinese Lucumi priest of the Santeria religion. Santeria is an Afro-Cuban religion, and this is taken in his studio in Regla, Cuba, very contemporary. Finally, if you follow art at all, you surely know this very famous, world-renowned Afro-Chinese Cuban artist by the name of Wilfredo Lam. Chinese father, Afro-Cuban mother. So summarizing this history, I hope you have enjoyed meeting these Asians in Latin America and the Caribbean
from the 17th century to the present. Behind each is a story of how and why their families arrived in this region, in this hemisphere, their life histories and histories of their communities, as well as, very importantly, their interaction with other ethnic and racial groups and communities. What ties them together is a long and enduring history of Asian diasporas, plural, to Latin America and the Caribbean. I have identified 5 Asian diasporas. First, I will talk about quickly the Filipino diaspora in the 17th and 18th century. When Columbus set sail westward across the Atlantic, remember he was heading to Las Indias, Asia, but landed on unknown territory later named America. From there, from New Spain or Mexico, Spaniards did reach Asia in the early 16th century and colonized the archipelago they named Las Filipinas after Emperor Felipe II and made Manila its capital. From Manila, Spaniards launched the 250-year-old global trade directly across the Pacific to Acapulco, Mexico, exchanging silver mined in Mexico and Peru for high quality, mass manufactured luxury and consumer goods, notably silk and other textiles, porcelain, spices, furniture, and ivory religious figures. People also sailed on the galleons across the Pacific in both directions. An estimated 40 to as many as 60,000, and even some estimate 100,000 Asians of many backgrounds went from Manila to Acapulco, Mexico, and from there spread out throughout the vast Spanish-American Empire. And I would not be surprised if even at that early date, some crossed to Brazil as well. But this is how the Asians I introduced you earlier, Luis de Encillo, the Japanese warrior class samurai, and Catarina de San Juan, the enslaved Mughal woman from India. This is how they crossed from Asia to America in the early 17th century on these Spanish galleon ships. No, here I show you the map again on the Spanish galleon ships. And here in Manila, the Spaniards built the first Chinatown. I call it first American Chinatown because the Chinese who went to Manila and built this Chinatown, which was very large as about 30,000 people in the late 16th century. The Spaniards arrived in Manila in 1565. Manila was made in an extension of Mexico or New Spain and was administered by the Spanish Viceroy of New Spain. Therefore, I call the Parian, the Manila Chinatown, the first American Chinatown. And here we have some wonderful illustrations of these early Chinese residents of the Manila Chinatown. From Manila, there's people like Luis de Encillo and Catarina de San Juan came over, but most of these early immigrants were probably natives of the Filipino islands. That is Tagalog-speaking Pampansingan. That's the ethnic name of a large ethnic group in and around Manila. I won't go into this because we're running, time is running. But I want to say that these early immigrants were called Indios, and then they were called Chinos. So that the records were not very specific about exactly what Asian ethnic group they belonged. But we think that most of them were Filipinos. Therefore, I call this early diaspora the Filipino diaspora. What happened to them? They married into local society once they arrived in Mexico, and they became part of local society. We have very few traces of them, and we have no evidence that they formed very distinct
and long-lasting Asian or Chinese communities in Mexico. But through the material culture and the food culture of Asia that they brought across the Pacific as immigrants, and through the large volume and huge variety of high quality goods brought from China and Asia to America on the Manila galleons, we still see lots of evidence of their existence in America. That is by way of the material culture and the food culture of these early Asian immigrants to America. Just very quickly, here is an example of a beautiful dress worn by a Spanish nobility, but it is made of Chinese silk. Another lady dressed in Chinese silk. Here's an ivory carving of Santa Rosa de Lima, but carved by Chinese artisans and brought over to America. Another Chinese carved ivory and a piece of lacquer furniture in the Western style, but with Chinese decor made by Chinese artisans. And of course, here are some examples. And then in Mexico, they copied the Chinese blue and white porcelain. And if you go to Mexico, you can easily find and purchase it. These beautiful blue and white pottery called Talavera. And here we find an example of what we might call syncretism. That is the interplay, interaction of two cultures, the Chinese and the Catholic. Because here we have a Madonna with a baby, but the Madonna is Asian or Chinese, and so is a baby. So the Chinese artisan brought the Madonna, and the Chinese lay folk saint called Guan Yin together in this wonderful pottery sculpture. Now, the next diaspora I want to talk about is the South Asian diaspora, and the first one who came over, South Asia meaning India, East India, is Mira. I already introduced you to her. But Mira, I'm going too fast now. Mira, in the 19th century, large numbers of South Asians, mostly men, but also some women, were recruited. Let me turn off my. Were recruited to work in the British Caribbean as indentured laborers under 5-year contracts to work the plantations in the British West Indies. You have met some of their descendants, the great novelist V.S. Naipaul of Trinidad, winner of the Nobel Literature Prize, and the Guyanese Prime Minister Cheddi Jagan. You have already met them. So these are descendants of the South Asian diaspora in the 19th century and early 20th century who came to the Caribbean as indentured laborers. Third diaspora is a Korean diaspora, which I think you in Brazil are quite familiar with now. Koreans did not begin to arrive in Latin America until the middle of the 20th century, during the war and the post-World War II years, when Korea became divided into two countries at war with each other and with economies in shambles. Many Koreans immigrated to South America at this time in the post-war years, to Argentina, Brazil, Chile, and Paraguay. And they established textile clothing factories of small to medium manufacturers. But there was a small group of Koreans, just over 1,000 men and some women, who were sent to work in the Yucatan of Mexico in the early 20th century, 1905, as indentured laborers for the henequen plantations. Henequen was a fibrous plant to make rope. In the 1920s, about 300 of them were recruited to Cuba to start the cultivation of henequen there for the sugar industry. I introduced you already to the Korean community in Cuba, no? So let me go quickly over this. Finally, this diaspora, all of you in Japan, you are very familiar with the Japanese diaspora, but you know the Japanese as primarily late 19th and early 20th century immigrants to Brazil.
You probably never heard of Louis D'Ancio, whom I introduced you to earlier in this lecture. And Louis D'Ancio, as you saw, went to Guadalajara, Mexico, and became a wealthy businessman. I introduced you to Alberto Fujimori. I introduced you to Ryoko Inoue, and many, many others. You may not have known that some Japanese in Latin America were rounded up and interned in concentration camps during World War II, just like the Japanese of northern Mexico that you met. So here's Alberto Fujimori. No? Now, the fifth and last diaspora, and the biggest and most continuous diaspora to Latin America and the Caribbean, in fact, to all of the Americas, from Canada to the United States, to Mexico, to Central America, to the Caribbean, and to South America, was and is the Chinese diaspora, the largest and continuous. Chinese were among the first immigrants to Latin America, as some came during the Filipino period, but mass, large-scale Chinese migration across the Pacific began in the middle of the 19th century to California and the America West, to Cuba and the Caribbean, and to Peru and South America. A few, not very many, also went to Brazil in the 19th century. You know about their migration to the US West to work in gold mining, agriculture, build the Great Transcontinental Railroad. I already showed you some images of that. We can consider that the first wave of Chinese immigration in the modern era. In the 19th century, the United States built a continental empire by spreading territorially from the Atlantic to the Pacific and taking half of Mexico. In the West, the Chinese constituted the major labor force in agriculture until they were replaced by Mexican workers in the 20th century after passage of the Chinese Exclusion Act in 1882. The Chinese diaspora to Latin America then, the first wave, were these Chinese laborers, mostly men who went to California and the US West, but some Chinese laborers during the same time also went to Cuba and the Caribbean and to Peru in the middle of the 19th century as indentured workers, colloquially known as coolies, for work on plantations. After that, they turned their attention to northern Mexico during the late 19th century, when the United States shut them out with passage of the 1882 Chinese Exclusion Act. During the 19th century, some Brazilian planters were interested in recruiting Chinese coolies, but after the arrival of a small number, the project to introduce Chinese coolies to Brazil did not take off. It fizzled. So most of the Chinese came from South China, and those who went to Americas from Canada to Brazil to Peru to Mexico to Cuba came from one small part of South China, from the province that we know in English and in Western languages as Canton, but in Chinese is Guangzhou, no, Canton. And most of them came from a very small area. And look at the travel routes. Using the old trade route of the Spanish galleon trade, they were able to cross from China across the Pacific, right, to Canada, to San Francisco, to Mexico, to Peru and Central America. But those who came from the same part of China had to travel a much greater distance when they were sent to Cuba, because Cuba lies in the Atlantic. And so they had to cross the Indian Ocean all the way to Cuba in the Atlantic. This route was actually the way the Portuguese traveled Asia in the 16th century. Because the Spanish
who controlled the Pacific route, this route, would not allow anybody else to sail this maritime route. So the Portuguese, the British, the French, the Dutch all had to use Vasco da Gama's route from Portugal to China and Asia, around the Atlantic, around South Africa, and crossing the entire Indian Ocean, a much longer and arduous trip. And so I just want to show you some quick shows of Chinese working the sugar plantations of Cuba. And here, very quickly, let me show you about this very unusual immigration, labor migration, I should say, of Chinese to the Caribbean, because they all carried bilingual contracts. One version in Spanish, and one version in Chinese. I don't have time today, unfortunately, to go more deeply into what these contracts say. They don't say exactly the same thing, but just want to show you, this is a very rare bilingual document in Latin American history, anywhere, Spanish and Chinese. Second wave of Chinese diaspora to the Latin American Caribbean followed the U.S.-Chinese Exclusion Act, which restricted entry of Chinese laborers. This was also the end of the Chinese coolie period. That ended in around 1884. So this time, in the second wave, free Cantonese immigrants, again from that same province of Guangdong or Canton, again mostly men, they flocked in large numbers to Central America, Peru, Cuba, and especially northern Mexico, with its long 2,000-mile border with the United States from the Atlantic to the Pacific. So these Chinese, as I showed you in that map, they came directly across the Pacific to Mexico, Central America, and to Peru. Those who came with contracts in the earlier period, who went to Cuba, and some went to Peru as well, I should say. A few went to Brazil. They were followed by free Chinese immigrants. And on the borderlands, these Chinese found plentiful opportunities, providing goods and services to a rapidly proletarianizing Mexican population who worked in mines, commercial agriculture of rubber and cotton, etc. In other words, Mexican workers worked the plantations. What did the Chinese do? They provided them with goods and services, mostly food supplies and everyday supplies like clothing and shoes. So they owned all the bodegas, all the corner grocery stores, because they also grew the fruits and vegetables. And I know my time is running out, so let me just tell you that these Chinese in northern Mexico, on the one hand, had very close, daily, and intimate relations with the Mexican clientele, who were mostly of the working class and the lower middle class. But at the same time, during the times of the Mexican Revolution and into the 20s and early 30s, resentment grew against these Chinese in their neighborhoods who seemed more prosperous than they were. And so violence would flare up against the Chinese. So during the revolution, one of the biggest massacres of Chinese took place in Mexico in 1911, when 303 unarmed Chinese in the city of Torreon by the border were killed by none other than Mexican revolutionary soldiers. And then during the 30s, the Great Depression, the northern state of Sonora, which borders Arizona on the US side, expelled about 5,000 mostly men from the Chinese community who had become prosperous as shop owners. Many of them had married Mexican women and had given birth to mestizo, mixed Chinese-Mexican children. They too were all expelled from Mexico, but because they could not stay in the US, they were sent back to Canton, China. I bring you back this photo of the original illegal alien
who's not a Mexican, because Mexicans at this time could cross the border freely. This was a Chinese immigrant who went to Mexico and tried to cross the border, steal across the border to the United States. But here I show you an image of a Chinese family with his Mexican wife and their mestizo children taken in Canton, China. And these are Chinese men dressed like Mexicans trying to cross the border from Mexico to the United States. Here's another picture of a prosperous Mexican family. I'm just going to go fast because I don't have time. The third wave, let me conclude with this. Since the late 20th and continuing to this day, large numbers have been migrating to every Latin American country, large numbers of Chinese, primarily for trade and local commerce. They are setting up many small businesses in metropolitan areas such as Mexico City, Lima, of course, Sao Paulo, Rio, and other cities and towns of Brazil and throughout Latin America and the Caribbean. Most of you in Brazil are probably doing research on these new immigrants in towns like João Pessoa. I heard the wonderful lecture this morning by Dr. Ana Carolina Porto. Most of you in Brazil are probably doing similar kinds of research on these new immigrants, the third wave of Chinese immigrants. Let me conclude with this. I just want to put this thought in your head if you have not already thought about this. These new immigrants are following in the wake of a global Chinese state initiative to control trade around the world. This is very different from the first two waves of Chinese immigrants, because during the first two waves, what was a motivating force was the pull factor of more advanced economies in the world attracting Chinese laborers and Chinese small businessmen to Latin America. But look at what's happening now. These new immigrants are following in the wake of a global Chinese state initiative to control trade around the world. And I am, of course, referring to Chinese President Xi Jinping's Belt and Road Initiative. And I asked the question, could this be a Chinese empire in the making? I don't have time to finish this talk because I know we're running short of time, but I just want to say that one thing that I personally, as a historian, find particularly interesting about the Chinese in Latin America and the Caribbean are the racial mixtures, the miscegenation, the mixtures of peoples from Asia and Africa and Europe and other parts of the world, producing a very unique population, and I refer to them as Afro-Asians. And I refer to you again to Wilfredo Lam, whom you can find lots of information about him. But here is his father, his Chinese father, his Afro-Cuban mother, his sisters, the town they lived in. But Lam was a Chinese Afro-Cuban hybrid, and we find many, many examples of Afro-Chinese all over the Caribbean, and I would not be surprised if you find them in Brazil as well. Muito obrigada. Thank you very much for your attention. Just a few examples of Wilfredo Lam's paintings. Okay, Christina, I'm finished. Thank you so much, Professor. I wonder, I know you have to leave soon, but I wondered whether our colleague Marcelo, please, Marcelo, você quer fazer alguma pergunta para a professora? Algum comentário da fala dela? Posso? Vocês estão me ouvindo? Pode falar mais alto um pouquinho. Vocês me ouvem? Deixa eu fechar aqui a... Tente chegar mais perto do microfone. Vocês me ouvem bem agora? Agora está melhor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a aula da professora Evelyn. Foi muito instrutiva, né? Podemos aprender bastante aqui.
A minha questão ela tem a ver com a segunda onda, né? Porque o trabalho que eu estou realizando recentemente, nos últimos 5, 6, 7 anos, fala justamente dessa relativa ausência dos chineses no Brasil, né? Porque a gente não aceitou por conta de contingências políticas, raciais, econômicas, etc. E a minha pergunta é se nos Estados Unidos, enfim, na academia, para além do Brasil, vocês têm conhecimento dessas pesquisas que estão sendo realizadas, dessa tentativa de não só trabalhar com chineses, né, com os debates parlamentares, dos políticos, a produção de obras de arte, com toda a marca do orientalismo, mas também novas pesquisas que vêm surgindo para trabalhar a história social com esses próprios sujeitos, né, na vida, no cotidiano, no mundo do trabalho. Queria saber como é a recepção disso e se há recepção desses trabalhos, né? Muito obrigado, professora. Yeah. Obrigada. Feel free. No, there's no more questions from people listening. I don't know whether we have time. I mean, Yeah. Let's Well, start with yeah. Professor Marcelo, and then we can see more questions. I think they Right. will come by writing. So Okay. the micro is yours. Well, then I'm going to say my goodbye because my students are waiting for me. So thank you very much, Christine, Marcelo, Victor, Igor, Fabiano. Muito prazer. I hope to meet you in Brazil again. Eu estive no Recife faz 45 anos, quando Dom Helder Câmara. That's how I became a Latin Americanist, no? Foi ao Brasil, fui a Recife, conheci a Dom Helder Câmara e o mundo meu cambiou completamente, não? Thank you very much. Muito obrigada. Christine, Bye. take care of your family. Yes, you too. Marcelo, então, vamos emendar, não é? Porque a pergunta vai ficar para outro carnaval. Então, é meu grande prazer, imenso prazer, introduzir o professor Marcelo Macorde. Eu tenho uma pequena biografia aqui, mas que não dá o brilho do seu trabalho. Você é bacharel em História pela UFRJ, mestre, doutor e pós-doutor em História Social pela Unicamp, imagina, né? Pós-doutor em História Comparada pela UFRJ e professor associado em História da Educação da Faculdade de Educação da UF. Você recebeu muitos prêmios acadêmicos, publicou muitos livros que são muito caros ao meu coração, sobretudo sobre o Recife, capítulos, artigos, né? E eu tenho um dos que dizem respeito ao nosso assunto aqui, Mão de Obra Chinesa em Terras Brasileiras no Tempo do Anino. Experiências, estranhamentos, contratos, expectativas e lutas. E sua palestra hoje, professor, é intitulada Indesejáveis, mas Presentes. O título lindo. 2 pontos. Os trabalhadores chineses, seus estigmas sociais e a precariedade de suas vidas na cidade do Rio de Janeiro, 1872-1890. Professor, a palavra é sua. Vocês conseguem me ouvir agora? Olha, agora... Estão ouvindo bem? Obrigado. Cristine, gostaria de agradecer muito ao seu convite. Assim, minha admiração por você é imensa, não só pela intelectual que você é, mas também pela pessoa humana. Sou amigo de vários orientandos que foram seus e tantas coisas eles falam bem de você como pessoa e como intelectual. Então, receba meu abraço e meu agradecimento, tá, Cristine? Profundo, te admiro.
Ao Vitor Hugo também, deixo um abraço, né, que a gente tem mantido contato, né, nessa jornada, né, e falar que você é uma pessoa muito, muito doce, muito agradável. Eu gosto muito do seu trabalho também, né? É um trabalho que eu estou sempre dialogando, Vitor Hugo. Então, eu desejo que você seja muito feliz na sua jornada, tá? Muito feliz na sua jornada de vida e na sua jornada acadêmica. Eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou seguir aqui a leitura do meu texto. É um trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos 2 anos, né? E aí vocês vão ver a trajetória que ele está buscando cumprir, né? E é isso, indesejáveis mais presentes, os trabalhadores chineses, seus estigmas sociais e a precariedade de suas vidas na cidade do Rio de Janeiro, né? 1872 até 1890. Bom, a historiografia brasileira sobre as 2 últimas décadas do Brasil Império é densa e aponta para profundas mudanças nas conjunturas nacionais. Entre elas, a chamada transição do trabalho escravo para o trabalho dito livre é o mote dessa fala. A partir da década de 1980, por meio de investigações feitas sobre robustas bases empíricas, os historiadores do mundo do trabalho brasileiro desconstruíram as tradicionais explicações teleológicas sobre a pretensa passagem de uma forma de trabalho para outra no transcorrer do século XIX. Nesse sentido, sem desrespeitar as especificidades jurídicas de cada forma de trabalho, além dos especialistas demolirem a percepção do escravo como ser anômico, ou seja, pretensa coisa sem agência, também sublinharam o fato de os trabalhadores ditos livres experimentarem os mais variados níveis de precariedade em suas vidas, dependendo, entre outros, de sinais diacríticos como gênero, cor, etnia e nacionalidade. Essa última compreensão é fundamental para o meu estudo, que é uma análise sobre a pequena comunidade chinesa que viveu na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 72 e 90. Nos debates sobre a chamada falta de braços, ocorridas nas 2 últimas décadas do Império do Brasil, os projetos imigrantistas assumiram protagonismo entre fazendeiros, políticos e intelectuais, especialmente de trabalhadores europeus brancos. A contratação de chineses também foi negociada, por mais que não tenha sido a principal opção. O projeto era combatido por causa do racismo, do orientalismo e da desconfiança do sucesso da empreitada, considerando-se os problemas enfrentados por cubanos, peruanos e estadunidenses com a imigração de trabalhadores asiáticos sob o regime de contrato. Contudo, apesar dos alertas transnacionais sobre as chamadas questão chinesa e perigo amarelo, existiram iniciativas particulares no Brasil que viabilizaram a entrada de chineses. No Brasil, em meio aos debates sobre a contratação de trabalhadores chineses, o Congresso Agrícola de 78 foi um catalisador de tensões e divisor de águas sobre a matéria. Pressões de homens como Visconde de Sinimbu forçaram, em 79, a construção de um tratado com o governo chinês. A versão final do documento foi assinada e ratificada em 82. As negociações foram duras e combatidas por grupos brasileiros, como positivistas e abolicionistas, e estrangeiros como anti-slavery. Junto disso, os governantes chineses temiam a reinvenção do Collie Trade, proibido nos portos de Hong Kong e Macau desde a primeira metade dos anos de 1870. Em 83, o Rio recebeu a visita do Tonkin Sin para viabilizar a execução do acordo, mas a missão não foi bem sucedida. Poucos anos depois, seguindo os exemplos da Austrália e dos Estados Unidos, o Brasil proibiu, em 90, a imigração de trabalhadores chineses, exceto com a permissão do Congresso Nacional. Apesar do recorte espaço-temporal dessa fala, cumpre informar que, desde o início do 19, o Rio de Janeiro e outras cidades receberam um pequeno número de imigrantes chineses e testemunharam um debate sobre a introdução de sua mão de obra. Em outras palavras, o projeto gestado nos anos 70 não foi uma novidade, apesar das suas especificidades. No período joanino, algumas centenas de chineses desembarcaram no Rio de Janeiro para plantar chá no Real Horto e na Real Fazenda de Santa Cruz. Nos anos 30, essa experiência ajudou a atrair outros chineses para locais como Bananal, em São Paulo, e fomentar ideias de que os asiáticos se adaptariam bem aos trópicos por causa da sua sociedade patriarcal. Nos anos 40, com o deslocamento de navios negreiros para o Rio da Pérola, no Cantão,
o Reino Unido ofereceu milhares de chineses ao Brasil, que não aceitou a oferta. Nos anos 50, logo após o fim do tráfico de africanos escravizados, apesar de homens como Lacerda Werneck desmerecerem o trabalhador chinês, cerca de 2.000 desembarcaram no porto do Rio de Janeiro, sendo que alguns deles seguiram para Mucuri, em Minas, e Rio Novo, no Espírito Santo. As considerações preliminares que apresento, obviamente, não pretendem esgotar o debate sobre os projetos e ações pontuais de introdução da mão de obra chinesa no Brasil oitocentista. Ao contrário, elas querem apenas apontar para o fato que, apesar do muito que foi discutido por um conjunto minoritário de intelectuais, políticos e fazendeiros, defensores da chamada transição das formas de trabalho por meio da migração de chineses, venceu a perspectiva transnacional do chamado perigo amarelo. Em nosso país, racismo, orientalismo e desconfiança inviabilizaram quer a existência de substantivos empreendimentos privados, quer a disseminação de colônias chinesas financiadas pelo erário. Nesse sentido, estima-se que pouquíssimos milhares de chineses desembarcaram nos portos nacionais no transcorrer do 19, quantitativo que é desprezível do ponto de vista demográfico. Apesar disso, essa é uma informação crucial para a minha fala, pois, apesar de indesejáveis, eles estiveram presentes, entre outros espaços, nas ruas, nos mercados, nas cadeias, nas cozinhas e nos cortiços do Rio de Janeiro, entre 72 e 90. Para iniciarmos uma aproximação dos chineses, as primeiras fontes que compulsei foram os censos de 72 e 90, o que justifica a escolha do meu recorte na análise. Cumpre informar que o primeiro deles teve o caráter mais científico e amplo dentre os que foram produzidos no Império do Brasil. Mesmo assim, subestimaram-se os problemas para contabilizar uma população em território com dimensões continentais. Prazos curtos, precariedade dos transportes e dificuldade com as comunicações, entre outros problemas, geraram muitos transtornos para os registros e tabulação dos dados. Por isso, os resultados tiveram a sua publicação atrasada. O outro censo, de 90, por sua vez, foi a segunda grande contagem da população brasileira, realizada no alvorecer do período republicano. A tarefa também encontrou grandes problemas para o seu desenvolvimento, como as desconfianças da população. A irregularidade no envio dos dados atrasou também a sua publicação, ocorrida anos depois. Por tudo isso, ambos os documentos possuem imperfeições, mas foram excelentes pontos de partida para a minha investigação. O censo de 72 indica que 225 chineses viviam no Rio de Janeiro. Comparativamente a outros números do mesmo documento, podemos afirmar que aqueles estrangeiros eram, de fato, bastante insignificantes do ponto de vista demográfico. Em relação ao total de habitantes da capital imperial, aqueles forasteiros equivaliam a 0,082%. Até mesmo cotejados com os demais imigrantes que viviam na corte, o número ainda era inexpressivo, ou seja, 0,27%. Crendo-se na verossimilhança dos dados e aumentando a escala de análise para todo o Império do Brasil, que registrava em 72 436 chineses vivendo no território nacional, concluímos que mais da metade, 51,6%, estava na corte. Mais um aumento da escala da análise permite ratificar o que afirmou a historiografia sobre o desprezo do nosso país pela mão de obra, etnia e cultura daqueles asiáticos. Em 1847, início do Coolie Trade, e 74, data do término, estima-se que 250 mil chineses chegaram na América do Sul e no Caribe. Considerando-se o total de 225 chineses que moravam no Rio de Janeiro no ano de 72, 223, maioria esmagadora, eram homens. Nesse último contingente, quase todos eram solteiros, ou seja, 210. Ao considerarmos as duas únicas mulheres contabilizadas, uma era casada e a outra era solteira. Os números apresentados são muito representativos e dialogam com o Coolie Trade, que somente foi proibido nos portos de Hong Kong e Macau, respectivamente, em 73 e 74. Segundo os especialistas, por razões econômicas, religiosas, familiares e culturais, os chineses solteiros eram os sujeitos mais disponíveis ao regime de contrato. Hegemonicamente, os casados deviam cuidar de suas famílias, enquanto às suas mulheres cabia, por causa do confucionismo,
o papel sagrado de cuidar da casa, dos filhos, dos maridos e dos altares familiares. Nos anos 70, o Rio de Janeiro era uma cidade que experimentava, entre outros, a expansão dos bondes, o loteamento de fazendas nos arrabaldes, o problema habitacional por causa da migração interna e da migração, o adoecimento da população mais pobre, a desagregação do escravismo e o acirramento dos interesses empresariais em uma cidade em transformação. Na busca por moradia e trabalho, os chineses se concentraram nas freguesias centrais e no antigo arrabalde da Glória, que ficava cada vez mais próximo daquelas primeiras por causa das intervenções urbanas e da melhoria nos transportes coletivos. Dos 225 imigrantes asiáticos chineses registrados no censo de 72, a maior parte, 214, residia na região. 25,8% vivia na Glória, 69,3% nas freguesias centrais. No censo de 72, outros dados nos remetem à religiosidade ou pretensa religiosidade dos chineses. Segundo o documento, 173, ou seja, 76,9% eram católicos, enquanto 52, perfazendo 23,1%, eram, segundo a terminologia da época, acatólicos. Certamente, a alta percentagem de cristãos é superestimada. Considerando-se a historiografia sobre a diáspora chinesa, observamos uma pequena taxa de conversão, quer após a chegada ao novo destino, ou quer no país de origem, na China, fruto das missões evangelizadoras. Para problematizar um pouco mais os dados do censo de 72, podemos compará-lo ao de 90. Essa última pesquisa demográfica afirma que, entre os asiáticos residentes no Rio, no alvorecer do regime republicano, 40 chegaram antes de 1866. Outros 22 entre 66 e 71. Provavelmente, nesse conjunto de 62 indivíduos, muitos deles estavam mais bem adaptados e preparados em 72 por causa da experiência adquirida na nova cidade, para manobrar as crenças locais a seu favor ou assumi-las mais sinceramente em suas vidas cotidianas, como nos casos de abjuração. No alvorecer do regime republicano, observamos continuidades e rupturas no perfil da comunidade chinesa que viveu no Rio. O censo de 90 não é tão detalhado quanto o anterior, o que não me permite maiores comparações qualitativas. Junto disso, a fonte não indica a quantidade de chineses que viveram na capital da recém-proclamada República, mas genericamente de asiáticos. Creio que seja possível inferir que a maioria fosse chinesa, pois, do ponto de vista demográfico, entre os censos, foi inexpressiva a presença de outros povos da Ásia no Rio de Janeiro. Segundo os organizadores do censo de 90, aquela generalização ocorreu por causa da não declaração do lugar de origem do recenseado ou da apuração de uma comunidade pequena. Imagino que, além do seu diminuto tamanho, ao silenciar sobre a sua origem, a comunidade chinesa buscasse fugir dos estigmas orientalistas que cotidianamente pesavam sobre si. Portanto, para facilitar o trabalho estatístico, assumirei os 354 asiáticos como chineses, mesmo sabendo que isso gerará algumas pequenas distorções interpretativas. Assim como em 72, podemos afirmar que os chineses se mantiveram bastante insignificantes do ponto de vista demográfico. Se naquele ano, 72, eles compuseram 0,082% da população, em 90, eles eram 0,068%. Cotejado com os demais estrangeiros, os chineses perfaziam 0,23%, proporção semelhante ao ano de 72, que era 0,27%. Considerando-se o número de chineses no censo de 90, observamos que houve uma estabilidade estatística no transcorrer de 20 anos, em relação ao total de habitantes do Rio de Janeiro. Em contrapartida, revelou-se também uma significativa e radical mudança no quesito gênero. Se em 72 os homens chineses compuseram 99,1% dos imigrantes da sua nacionalidade, em 90 eles chegaram a 71,2%, ou seja, 252 indivíduos. Por conseguinte, as mulheres, 102, compunham 28,8% do contingente, contra os inexpressivos 0,9% verificados nos anos 70. Podem explicar a mudança
além de rupturas políticas, religiosas e socioculturais na própria China, o fim do Culi Trade em 74 e o Acordo Brasil-China de 82. Bom, os censos permitiram que conhecêssemos importantes aspectos quantitativos e qualitativos da pequena comunidade chinesa que viveu no Rio entre 72 e 90. O primeiro passo para mais bem qualificarmos essas informações e medirmos o nível de precariedade ou os níveis de precariedade daquela comunidade é cruzá-las com a documentação da casa de detenção, especialmente os seus livros de matrículas de detentos livres e libertos. No recorte temporal da minha pesquisa, os códices disponíveis possuem muitas lacunas seriais. Temos somente 57 deles, eu trabalhei com todos, cobrindo o período entre os censos, sendo que encontrei chineses detidos em 27, ou seja, 47,4% do conjunto. Sem dúvida, essa é uma porcentagem bastante significativa e que, por si só, no tempo, aponta para o destacado índice de vulnerabilidade social dos imigrantes chineses. As análises que realizarei estão fundamentadas nos registros dos 76 chineses fichados pelas autoridades policiais. Na amostragem, a análise dos nomes dos detidos na casa de detenção é reveladora. Nos códices compulsados, há 18 chineses registrados com nomes e sobrenomes portugueses, 47 com nomes portugueses seguidos ou antecedidos pelo etinônimo Xin, 6 com nomes portugueses seguidos por sobrenomes ou referenciais chineses adaptados ao nosso alfabeto e idioma, e 5 com nomes e sobrenomes chineses registrados daquela última forma. Podemos inferir que o primeiro grupo, com 23,7% dos indivíduos, poderia, de fato, estar há mais tempo no país e ter assumido parte dos nossos costumes de forma mais efetiva. Assim como em outros locais da América Latina, eles poderiam ser incorporados no pequeno contingente que casou com mulheres locais, se cristianizou e adotou nomes e roupas ocidentais. O segundo grupo, com 69,7%, poderiam estar algum tempo em terras brasileiras e experimentando mais expressivos processos de adaptação. O último, com 6,6%, talvez de recém-chegados, enquadraria-se no que os cubanos chamavam de boçal, ou seja, o asiático chegado há pouco tempo na ilha, assim como eram chamados os africanos na mesma condição. Podemos comparar esses números com os do censo de 72 e ratificar análises anteriores sobre as prováveis práticas religiosas dos imigrantes chineses. Considerando-se que o referido documento indicou a presença de 76,9% de católicos e 23,1% de acatólicos, parece factível que os membros do segundo e terceiro grupos contassem com mais gente em zonas de ladinização. Dependendo do quanto compreendessem a língua portuguesa, soubessem transitar pelos espaços simbólicos e físicos da capital brasileira e construíssem redes de solidariedade extracomunitária, o ser católico possivelmente mais demonstrasse níveis de inserção sociocultural do que formas de comunhão com o sagrado. Assim como fora para os novos africanos que desembarcaram no Cais do Valongo, até a primeira metade do século XIX, não era nada fácil para os chineses de boçais ou pouco ladinos decifrar códigos culturais e contornar barreiras. Nos códices da casa de detenção, além dos nomes, também eram registradas as nacionalidade e naturalidade dos presos. Nesse sentido, observamos que 59,2% dos chineses detidos tiveram somente a nacionalidade revelada. Quando existiram anotações mais precisas sobre o pretenso local de nascimento, a maioria esmagadora era originária do Cantão e de Macau, locais por excelência do Culi Trade. Portanto, por causa desses elementos históricos, é factível que a maior parte dos 52,9% de chineses detidos na casa de detenção, sem naturalidade declarada, tivessem pretensa origem macauense ou cantonesa. No tocante à cor dos presos da casa de detenção, a maioria tinha a pele escura. Proporcionalmente, 80,3% surgiram nos registros como homens morenos. Caboclos, acaboclados e pardos eram 7,9%. Entre essa gente, poderia haver mestiços e descendentes de chineses de áreas mais equatoriais,
onde os viajantes relatavam a existência de chineses amorenados. A menor parte foi considerada branca, ou seja, 10,5%, talvez oriunda de localidades mais ao norte da China. Caso boa parte dos chineses com a pele escura cortasse o chamado rabicho, como está na documentação, um dos maiores estigmas da chinesidade, e colocasse roupas sem referências étnicas, provavelmente passasse por descendente dos povos originários brasileiros. Nas fontes da casa de detenção, as roupas e os cabelos descritos não deixam margem para deduções seguras sobre a manutenção de costumes comuns aos chineses, exceto por um caso em que se relatou o uso de, aspas, cabelos trançados. Entre os anos 70 e 90, poderiam ser mais invisíveis os chineses que tivessem a pele escura, rabicho cortado, roupas comuns aos demais brasileiros e crucifixo pendurado no pescoço. Mesmo que tudo isso fosse uma estratégia de sobrevivência em diversos níveis. Respeitadas as especificidades, eram ações muito semelhantes às dos escravizados, que faziam da corte uma forma de esconderijo, ao usarem sapatos e roupas de melhor qualidade para se passarem por homens livres. Portanto, comportar-se o mais discretamente possível poderia ser uma tentativa de os chineses driblarem a chinesidade, que ganhava cada vez mais força como sinal diacrítico para a discriminação da comunidade. Naqueles anos, toda sorte de estigmas orientalistas era a eles imputada. Esses preconceitos frequentavam, entre outros, a literatura de Machado de Assis, o teatro de revista dos irmãos Arthur e Aloysio Azevedo, as preleções e os cursos acadêmicos do cientista Nicolau Moreira e as falas parlamentares de Joaquim Nabuco, importante político abolicionista. Pragmaticamente, a pele escura dos chineses detidos na casa de detenção também nos remete aos mundos do trabalho, que exigiam, daqueles que viviam do suor do próprio rosto, a exposição contínua e cotidiana ao sol. Nos códices daquele estabelecimento prisional, 13,3% da amostragem sobrevivia vendendo peixes pela rua da capital brasileira. Carregadores, carroceiros, chacareiros, quitandeiros, estivadores, marítimos, conjuntamente eram 9,2%. Esses dois grupos, provavelmente, eram compostos por pessoas que estavam sempre perambulando pela cidade, em busca de serviços. Não, desculpa. Conjuntamente 9,2%, né? Carregadores, carroceiros, chacareiros. Trabalhadores, em sua generalidade, e gente sem ocupação, ocupavam 17,1%. Agora sim, esses dois grupos, provavelmente, eram compostos por pessoas que estavam sempre perambulando pela cidade em busca de serviços sem complexidade e ou de oportunidades para realizar pequenos furtos e ganhos fáceis. Diferentemente desses trabalhadores mais expostos cotidianamente às intempéries, encontramos 18,4% dos chineses presos ocupando empregos em oficinas, manufaturas e tendas. Nas casas de família, estalagem e casas de pasto, os cozinheiros também compunham um grupo de destaque, 25%. Na casa de detenção, considerando-se a amostragem relativa aos anos entre 72 e 90, observamos que 51,3% dos chineses presos moravam na Glória, 34,3% nas freguesias centrais, 3,9% nos arrabaldes, 1,3% na zona rural e 9,2% não tinham domicílio. Em contrapartida, 56,6% foram presos na Glória, 38,2% nas freguesias centrais, 1,3% nos arrabaldes e 3,9% surgiram sem um registro de onde delinquiram. Esses números permitem algumas interpretações. Primeiramente, os chineses dos arrabaldes e da zona rural se deslocavam para a Glória e para freguesias centrais para cometer delitos, pois, sendo densamente habitadas, ofereciam oportunidades para gatunagens. Em segundo lugar, havia quem também cometesse crimes em suas próprias freguesias e nas vizinhanças. Por sua vez, comparativamente aos censos, a Glória era o epicentro das desordens, apesar de ser a freguesia menos densamente habitada pelos chineses em relação às centrais. Nelas foram presos muitos moradores e visitantes. Finalmente, os 9,2% sem domicílio ratificam tanto a crise habitacional da cidade quanto a absoluta precariedade da vida de parcela daqueles imigrantes.
Entre os anos 72 e 90, a vadiagem foi o maior motivo de prisão dos chineses, contabilizando 69,7% dos casos. Comparativamente aos dados do mundo do trabalho, apresentado mais acima, o número é muito interessante. Em tese, apenas 17,1% poderiam ser mais bem enquadrados como vagabundos. Mas sabemos que, cotidianamente, a falta de serviços regulares atingia muito mais gente vulnerável, algo que muito preocupava o chamado mundo da ordem. No período em quadro, houve um esgarçamento dos significados da vadiagem, por causa dos novos sentidos que eram dados à ideologia do trabalho, que também dialogava profundamente com o racismo científico. Sem dúvida, a pequena comunidade chinesa foi alvo disso. Mas, obviamente, os negros livres e libertos foram as maiores vítimas das novas formas de exploração que se intensificavam, precarizando ainda mais tanto a sua mão de obra quanto a sua liberdade jurídica em tempos de desagregação do escravismo. Por fim, os furtos computaram 10,5%, desordem e embriaguez 7,9%, ofensas físicas e homicídio 9,2%, assinatura e quebra de termos de bem viver 2,7%. Eu farei um recorte agora muito específico ao abordar os chineses que estavam envolvidos com o mundo do trabalho no Rio de Janeiro, entre os anos 72 e 90. A partir dos casos da Casa de Detenção, escolhi para esse exercício 2 grupos profissionais majoritários, que somados alcançavam 55,3% dos detentos, ou seja, os vendedores de peixe e os cozinheiros. De forma geral, na vida cotidiana da capital brasileira, os chineses eram muito estigmatizados quando exerciam essas atividades. Nos jornais, por exemplo, onde recolhi mais de 1.600 registros, afirma-se que a cozinha era um dos primeiros destinos dos recém-chegados e que, por isso, raros eram bons profissionais. O hotel chinês, que costumava alugar cozinheiros da mesma nacionalidade, chegou a ser acusado de servir moscas em seus pratos. Ainda atentos às páginas dos periódicos, registrava-se que o chinês vendedor de peixe era o autêntico representante de sua nação. Até mesmo um poema jocoso ratificou essa sentença. Na linha do deboche, não faltaram relatos sobre ambulantes gritando camalô, peixe e salinha pelas ruas do Rio. Parece evidente que recaíam sobre eles vários estigmas vinculados à chinesidade. Apesar de os pombeiros, que são esses profissionais, comercializarem fundamentalmente frutos do mar, muitas vezes também ofereciam para seus eventuais clientes aves, frutas, verduras e lenha. Como desdobramento dessa atividade profissional, surgiu outro estigma social que marcou negativamente os chineses vendedores ambulantes. Nos jornais da cidade, lemos crônicas ácidas afirmando que eles vendiam camarão durante o dia e furtavam galinhas à noite. Essa última atividade, pouco dignificante inclusive, junto com a de cozinheiro, seria, para muitos articulistas, a primeira que ocupava os chineses recém-chegados ao nosso país. No período da visita do Tom Kim-sin, em 83, ao Rio de Janeiro, por exemplo, os periódicos insistiam que os seus contemporâneos chineses eram bons em surrupiar aquelas aves. Logo após, o Clube Filhos do Inferno chegou a brincar o carnaval com um carro de crítica intitulado Cuidado com o Galinheiro, onde um chinês era perseguido pela polícia para roubá-lo. Até mesmo quando um brasileiro era o agente do malfeito, dizia-se que ele sabia atirar-se às galinhas com a perícia de um chinês. A vida difícil dos vendedores de peixe pode ser ratificada quando observamos os seus locais de domicílio, quando é possível fazê-lo por meio do cruzamento das fontes disponíveis que eu tratei. Para tanto, a amostragem dos presos da casa de detenção será útil mais uma vez, assim como os jornais. Naquele estabelecimento prisional, havia 23 chineses vendedores de peixe. Desses, a maior parte, 60,9%, vivia na freguesia da Glória. Contudo, desse montante, 85,7% dos moradores da Glória estavam concentrados na rua e na praça homônima, mas não há indicação do número das residências. As folhas diárias indicam com segurança que no segundo endereço,
né, na Praça da Glória, havia estalagens ou cortiços. Por exemplo, no número 1, José Chin roubou seu companheiro na casa 1A. Alguns passos depois, no 5, o Chin João entrou no quarto do seu compatriota João Antônio Lossosano e o feriu. No 45, em uma construção sem indicação precisa, 8 dos seus moradores chineses morreram por causas de doenças diversas. 4 deles faleceram devido à tuberculose. O beriberi e o marasmo tiraram a vida de outros 2. À época, essas doenças estavam associadas, entre outros, à pobreza e à má nutrição. O restante dos chineses vendedores de peixe, 39,1%, estavam espalhados pelas freguesias centrais. Cruzando-se mais uma vez os dados dos presos da casa de detenção com as notícias dos jornais, ganharam destaque as famosas, né, Rua Uruguaiana e Rua dos Inválidos, no centro do Rio. Nesse último endereço, na Rua dos Inválidos, havia uma estalagem, um cortiço com 100 quartos. Havia chineses cozinheiros morando nos quartos 11, 20, 23, 24. Nas dependências do estabelecimento, ainda se testemunhavam brigas de chineses entre si e com italianos. O suicídio de um chinês por uso de ópio também. Na mesma rua, mas no 61F, estalagem um cortiço com 70 quartos, havia um chinês cozinheiro. Com essas pistas, mais as da Glória, não é irrelevante o fato de que as autoridades sanitárias reforçassem o estigma de que os cortiços poderiam ser representados por, aspas, um Chin de rabicho. Entramos agora na Rua Uruguaiana. No cruzamento dos dados prisionais com as folhas diárias, não há evidências concretas sobre a presença de chineses vendedores de peixes em estalagens ou cortiços. Contudo, naquela via urbana, foi significativa a quantidade de estabelecimentos que alugavam mão de obra de chineses cozinheiros, mesmo que a oferta fosse tímida e sazonal. Somos induzidos a crer que alguns trabalhadores asiáticos moravam em diversos tipos de casas comerciais, assim como os caixeiros. Certamente, antes e depois de serem alugados, eles tiveram que cozinhar, vender peixe, executar funções que lhe eram exigidas por locadores e locatários. O mais destacado estabelecimento da Rua da Uruguaiana funcionou durante todo o recorte temporal da minha análise e anunciou o aluguel de chineses cozinheiros com grande irregularidade. Não bastasse isso, os negócios desse estabelecimento também envolviam o aluguel, entre outros, de cozinheiros pretos escravizados, criadas brancas e de cor, cozinheiras e engomadeiras pardas livres e alfaiates. No local, ainda se intermediava a compra ou locação de imóveis residenciais e de casas comerciais. Ainda não foi possível identificar o nome e a natureza da empresa, mas, segundo a historiografia, por causa das suas características, possivelmente fosse um antigo e tradicional agenciador de escravizados que remodelou seus negócios com a desagregação do escravismo. O estabelecimento da Rua Uruguaiana oferecia às famílias e aos negociantes 3 modalidades de cozinheiros chineses. A primeira delas era composta pelo trabalhador de forno e fogão. A outra era formada pelos que dominavam as técnicas de forno, fogão e massas. Por último, na mais sofisticada, estavam os que conheciam essas 3 últimas artes e ainda faziam doces. A historiografia indica que os cozinheiros de forno e fogão recebiam menos do que os demais e eram alugados para residências. Em contrapartida, os outros, especialmente quando eram homens, além de cozinharem para famílias mais sofisticadas, também o faziam em eventos, hotéis e reuniões de negócio. A partir dessas considerações, reforçamos e refinamos análises anteriores. Estou chegando ao fim. É bastante provável que os chineses pouco hábeis na cozinha também fossem pombeiros e qualquer outra coisa que lhes permitisse sobreviver e rendesse alguma remuneração para si ou para locadores e locatários. Por sua vez, os mais qualificados disputariam vagas como a que foi oferecida pelo restaurante Vitória, que permitiria ao seu cozinheiro chinês, aspas, andar em qualquer parte. Isso é muito significativo.
Sem dúvida, isso possibilitava o desfrute de uma liberdade o menos precária possível no mundo de profunda precariedade do trabalhador livre, né? Ainda sobre a Casa Comercial da Uruguaiana, foi possível descobrir que um dos cozinheiros de nacionalidade chinesa, por elas alocados, morava na Praça da Glória 47 e era especialista em forno, fogão, massas e doces. Como sabemos, esse último endereço e suas imediações possuíam estalagens ou cortiços que recebiam muitos chineses. Não é possível saber se o referido trabalhador vivia por si mesmo ou se tinha um contrato. Talvez, no caminho do maior aprimoramento profissional possível, ele sonhasse em seguir os passos de homens como João Xin. Em meados dos anos 60, esse último saiu de Hong Kong e foi para o Peru. De lá veio para o Brasil, onde assumiu padrões ocidentais, aprendeu português, se tornou exímio cozinheiro e acumulou pequena fortuna. No final dos anos 70, ao saber que uma missão diplomática brasileira partiria para a China, ofereceu-se para a função de cozinheiro de bordo e foi admitido. Ao desembarcar em Hong Kong, por lá ficou. Raspou a cabeça, colocou um rabicho postiço, vestiu roupas locais e prometeu à tripulação que incentivaria seus amigos a emigrarem para o país que supostamente lhe fora receptivo. Caso chinês, especialista em forno, fogão, massas e doces, morador da Praça da Glória, 47, sonhasse voltar para o seu país com algum dinheiro, talvez estivesse menos distante de realizá-lo do que os 19 cozinheiros presos na casa de detenção. A maior parte desses imigrantes asiáticos encarcerados, 68,4%, era vizinha daquele seu compatriota mais qualificado. Exceto por um que morava no Catete, todos os demais estavam instalados na Praça e na Rua da Glória. Entre os outros, 31,6%, quase a totalidade morava nas freguesias centrais. Considerando-se que foi discutido até aqui, não é muito difícil imaginar que a grande maioria, ou todos os detidos, fossem meros cozinheiros de forno e fogão. Gente que também precisava trabalhar como pombeiro, vendendo peixes, camarões e sardinhas, ou com qualquer serviço braçal que aparecesse. E se o furto de um quintal, terreiro ou chácara fosse bem sucedido, além de frutos do mar, a féria do dia também poderia incluir algum dinheiro obtido com a negociação de galinhas, perus e marrecos. Para encerrar, tomar só um golinho d'água. O exercício aqui realizado demonstrou a existência de uma pequena comunidade chinesa, que entre os anos 70 e 90 viveu e trabalhou nas principais freguesias do Rio de Janeiro. Considerando-se a natureza das fontes analisadas e os seus limites interpretativos, a pesquisa também evidenciou que parte significativa dos seus membros experimentou uma existência profundamente precária. Em especial, sofreram mais aqueles que, apesar de juridicamente livres, eram trabalhadores muito desqualificados, vulneráveis e desprotegidos de uma sociedade escravista. Assim como grandes contingentes de escravizados ao ganho e de negros livres pobres, a gente chinesa, por mim estudada, vivia em cortiços considerados infectos, buscava sobreviver por meio de trabalhos variados e sem qualificação, realizava pequenos delitos para comer ou aumentar as suas chances de ganho financeiro, frequentava cadeias públicas por ser considerada vadia e adoecia e morria por causa de moléstias vinculadas à pobreza. Em outras palavras, no Rio de Janeiro, chineses descendentes de africanos, trabalhadores pobres, juridicamente livres ou não, compartilhavam duras experiências. Não bastassem tantas mazelas concernentes à materialidade do existir, muitos imigrantes asiáticos ainda carregavam os sinais diacríticos de sua chinesidade, que lhes impunha pesados estigmas cotidianos. As elites letradas e proprietárias e as camadas médias urbanas pretensamente embranquecidas, quando andavam pelas freguesias centrais e pela Glória, certamente evitavam os restaurantes onde os cozinheiros chineses eram acusados de servir pratos com indigestas moscas. Provavelmente, eles também deviam debochar do sotaque dos pombeiros daquela nacionalidade, quando gritavam camalô, pesse, salinha, pelas principais ruas da capital brasileira.
não podemos deixar de imaginar ainda o seu medo de passar tanto pelas imediações de certos cortiços, que podiam ser muito bem confundidos com um estereotipado, aspas, xinge-rabicho, ou à noite, antes de dormir, eles talvez também temessem a presença de algum chinês pela vizinhança, pois ele seria considerado um potencial ladrão de galinheiros. Até mesmo os defensores dos chineses precisavam driblar os estigmas consolidados no imaginário coletivo. No Congresso Agrícola de 78, por exemplo, um fazendeiro fluminense, que era entusiasta da imigração asiática, argumentou que as pessoas desinformadas supunham que os trabalhadores chineses só serviam para cozinheiros e para carregar cestos de peixe. A partir de comentários como esse, essa é uma das minhas propostas, né? Nós podemos propor que, no meu recorte espaço-temporal, não somente as discussões transnacionais sobre temas como questão chinesa e perigo amarelo desestimularam a imigração de mão de obra asiática para o nosso país. O próprio Rio de Janeiro, principal centro político e cultural brasileiro, tornou-se um pequeno laboratório onde uma incipiente, frágil e embrionária, aspas, Chinatown, era usada para transformar questões sociais em determinismos raciais. Em outras palavras, para setores das elites letradas e proprietárias, fome, miséria, mão de obra desqualificada e vulnerabilidade deveriam ser compreendidos como destino atávico da chamada raça amarela, mas nunca um produto de uma sociedade mergulhada no capitalismo global. Obrigado, gente. Muito obrigado, Marcelo. Como sempre, né? Eu adorei. Ainda por cima, história serial, você não falou, mas a gente sente, né? Então, muito, me deixa mais feliz e tranquila para o futuro da historiografia brasileira, ter pessoas como você, realmente. Eu tenho já duas perguntas de Victor Hugo, porque ele está com problemas no trabalho, teve que se ausentar, mas ele me deixou o recado. Então, vou ler as perguntas que ele te faz. Então, primeira pergunta: como foi o processo de pesquisa nos arquivos locais do Rio para encontrar esses chineses? A questão da troca de nomes, né, para nomes portugueses ou esse tipo de coisa, será que isso dificultou a localização desses indivíduos? E aí eu coloco mais uma perguntinha embutida. A questão como você detalhou muito, né, os nomes, mas de repente, de uma anotação para outra, sobretudo, por exemplo, com os presos, pode mudar, né? Aí muda uma letra e, de repente, é a mesma pessoa, mas uma letra mudou. Isso aí acontece com nomes esquisitos, né? A outra pergunta de Victor acredito que esse avanço na territorialização das pesquisas é muito importante no desenvolvimento futuro desse campo da imigração chinesa em outros espaços do país, né? Aí ele diz: parabéns, achei incrível a sua abordagem. Eu não sei se você quer juntar as minhas pequenas perguntinhas, assim, sem saber, porque Victor sabe muito mais do que eu, né? Eu fiquei pensando... Desculpa. Eu fiquei pensando que você falou a respeito do trabalho de desenho sobre os japoneses. A minha pergunta seria o seguinte, né? Quando os japoneses derrotaram, o Império japonês, né, derrotou os russos, né, os tsares, né, na batalha naval que Victor estudou, então, de repente, desenho mostra isso. Eu traduzi um artigo dele, que na imprensa do Rio de Janeiro, de um dia para o outro, os japoneses deixaram de ser amarelos, como você, né, como se dizia, e viraram brancos, né? Aí eu te pergunto, no caso da China, o fato dela ser derrotada a cada etapa, você viu o reflexo disso? Ou seja, na imprensa tinha notícias da China ou não tinha nada? A minha experiência em período mais recente é que vem muito pouca coisa, então é só as coisas que os gringos colocam e pronto. A outra pergunta, rapidinho, é sobre um trabalho que
primeiros alunos meus, que eram jornalistas aqui, fizeram sobre os chineses aqui no Recife. E quando eles fizeram um levantamento não histórico, né, um levantamento daquela época, uns 20 anos atrás, eu notei que tinha pessoas, assim, não me lembro da quantidade, mas eu vou procurar o artigo, que vinha de outros lugares. Podia vir dos americanos do norte, podia vir de... Está entendendo? Ou seja, não é direto da China. Aí a minha pergunta, será que tem chineses nesse caso? Teve uma grande afluxo de chineses na Argentina, não foi? Será que tinha chineses que vinham da Argentina para o Rio? E uma última coisinha, que é só uma reflexão, porque trabalhei em coisas de refugiados e tudo mais. O fato de ter tanta gente de Macau e Cantão, eu acho que só foi porque são os nomes que quem estava escrevendo sabia e porque eles saíam de lá, né? Assim, os barcos saíam, né? Então, não quer dizer que eles não viessem de outras regiões do país. Pronto, meu querido, já é uma avalanche e depois eu vou pedir para quem quiser botar talvez perguntas no chat ou então tomar a palavra, não sei como funciona bem. A palavra é sua. Desculpa, Cristine, é que dá como se diz, o delay, né? Eu só não entendi a primeira pergunta, que o Vitor me perguntou como foi a pesquisa. Sim, assim, em termos de você identificá-los nos arquivos, pelo que eu entendi. Ou seja, você, na medida em que tem uns que tem, né, uma quantidade razoável, tem nomes portugueses, não é isso? Aí, Sim. como é que você os identifica como sendo chineses? Aí, são chineses, o amarelo, o asiático. Eu me lembro, o Congresso Agrícola, pelo menos o daqui, não queria, eu acho que eles diziam a mongolização do país, ou alguma coisa assim, né? Tinha uns termos assim, bem coitados dos mongóis. Eu vou tentar responder aqui. Em relação à pesquisa dos nomes portugueses, chineses e tudo mais, eu só me detive ao que estava registrado nos livros da Casa de Detenção e nos jornais, né? Então, não era... Eu via João Xin, Xin João, ou um nome português mesmo, mas lá no registro, né, de nacionalidade estava chinês, com nome português completo, né? Então, a gente pode fazer a crítica à fonte, mas era o que a fonte oferecia, né? Por isso que foi possível fazer aquele jogo estatístico, né? De perceber que não é tão frio quanto no 172 falar tantos católicos e tantos acatólicos. Né? A minha pretensão, quando eu fiz aquele jogo com os nomes, era muito mais pensar, que também não pode acontecer na vida prática, né? Se a gente for ver por indivíduo. É que, de fato, se tem o nome português, eu partiria do princípio que ele está mais, não gosto de usar a palavra, mas vamos lá, aculturado. Xin João, João Xin, ele pode estar num campo intermediário. Agora, alguns apareciam de fato. Eu teria que buscar no documento, eu não tenho isso de memória agora. Mas o nome lá, Pedro, sei lá, Pequim, estou dando um chute aqui, né? Não lembro exatamente. Então, isso é como... O que interessa para mim é perceber como as pessoas, naquele tempo, naquele momento, naquele espaço, eles estavam olhando para os chineses, né? Porque na medida em que eles qualificam, o preconceito aparece, né? Então, é mais nesse sentido. A pesquisa em si, né, como eu falei, para o Vitor, né, para o Vitor Hugo, eu, quando comecei, como a Cristina comentou, a minha vida toda foi pesquisar o Recife, né? E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu continuei pesquisando o Recife, mas procurei um tema que me interessasse, para mim, muito mais por questões religiosas, por causa do taoísmo, né? Que eu sou taoísta. Então, eu falei, será que, como é que eram os chineses aqui? Já que eu convivo um pouco a comunidade com alguns, né? Por conta disso e tal. Aí eu falei, bom, eu vou começar, eu usei a lógica e a gente já vai ficando coroa, vai acumulando experiência, né? Então, eu pensei, a primeira coisa que eu vou olhar é demografia. Eu não vou ficar vendo estudos qualitativos. Eu vou ver demografia. Tem que ter paciência
e aí eu fui estudando os censos de 72 e 90 e montando as tabulações. Quando eu montei as tabulações e encontrei, né, essa 225, 300 e pouco, enfim, né, de chineses no período, isso, Vitor Hugo, eu não comentei na fala, né, porque eu tive que cortar coisa, porque senão não dá tempo. Nesse em torno de 1.600, enfim, registros nos jornais, eu consigo levantar 145 chineses anúncios de morte. E todos, praticamente todos, ligados àquelas doenças que eu comentei, que eu só falei daqueles 5 ou 6, 8, não lembro, né? Doenças ligadas à pobreza e à má alimentação. E a paciência também, né? Eu recortei os 1.600, assim, questão metodológica, recortei os 1.600 recortes de jornal e montei por crime, montei por bairro, montei por delegacia que foi preso, e aí, o que eu fiz? Aí, com esses dados imensos que eu, na mão, aí eu comparei com o censo, eu falei, olha, faz sentido. Estou falando, né, para o Vitor que está pesquisando, né, quem está pesquisando é até bom, independente de trabalhar com chinês ou não, é questão de como trabalhar a metodologia, né? Então, aí eu fiz o comparativo. De fato, por mais problemas que o censo de 72 e 90 tenham, e eles têm, aquela numeração não está fora da realidade comparativamente com os dados da casa de detenção e dos dados do jornal quando eu fiz o cruzamento, né? Essa coisa que ele fala da desterritorialização da pesquisa da imigração chinesa, eu também acho que está sendo o máximo isso está acontecendo, né? Até o meu primeiro exercício foi com os chineses do período joanino, né? E escrevi um artigo que eu trabalhei com a documentação da própria Real Fazenda de Santa Cruz. Só que, assim, o período joanino, para mim, é tão distante que eu fui procurar uma coisa que fosse mais palatável para mim, que era o segundo reinado. Por isso que eu fiz a mudança, né? Fiz uma mudança que seria mais confortável para mim, e não só em termos de fontes, mas confortável também pelas leituras que eu acumulei na vida, né? Japoneses, eu realmente não prestei atenção nos japoneses, né? Não prestei atenção na imprensa. Por exemplo, no código, lá eu não botei isso no texto, está no artigo, né? Que vai ser publicado aí, talvez aí no final do ano, esse que eu apresentei para vocês, né? Completo. Que o Norberto vai lançar um livro sobre mundos do trabalho, aí ele vai inserir esse capítulo completo, né? No 172 tem um japonês só registrado. Aí 90 desaparece porque está todo mundo lá asiático. Então, não sei dizer, porque realmente eu não tinha nem condições de fazer esse levantamento, né? Notícias sobre política, China, muito, 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 muito. Só que eu não me atentei a nada. Por quê? Porque a minha intenção não é discutir geopolítica, a minha intenção não é discutir como os políticos discutem, como os intelectuais discutem. Não é a minha questão, é maravilhoso. Eu até tem uma bibliografia que eu deixei, se alguém quisesse, depois ia passar, né, pelo chat, trabalhos fantásticos, mas eu não tenho nem competência para fazer isso, porque a minha questão mesmo é gente, a história social, é gente de carne e sangue, sofrendo, trabalhando, lutando, né? Eu sei fazer isso. Então, foi o que me chamou a atenção. Minha pergunta é assim, desculpe, eu não formulei direito. O que eu queria dizer é que o desenho mostra como a grande sociedade, né, a internacional, afeta o posicionamento das autoridades brasileiras em relação, no caso, aos japoneses. Mas aí minha pergunta é como a China só viveu derrotas naquele período, né? Você acha que isso poderia ter alguma influência ou é muito longínquo? Olha, eu sinceramente, Cristina, assim, eu posso supor, eu vou me colocar no lugar ali do escrevente da casa de detenção, ou, enfim, daquele jornalista comum do jornal de pequena, média circulação. Pessoas mais comuns, eu acho que ouvem o preconceito no dia a dia. Eu não sei se as pessoas estão tão informadas, tão alimentadas pela questão internacional,
como estão os políticos, né, enfim, os grandes periodistas, os abolicionistas. Então, o pessoal que eu estou convivendo, eu acredito, né, me parece, que são pessoas que estão vivendo mais aquele preconceito do dia a dia. Que nem hoje você andar na rua e falar, olha, o Xing Ling e tal, não sei o quê. É aquele preconceito cotidiano, me parece, até pelas profissões que essas pessoas tinham, né? Me parece. Mas eu concordo com você, sem dúvida nenhuma, isso chega, né? De alguma forma chega. As chineses no Recife, eu confesso que o meu primeiro exercício foi fazer esse levantamento no Recife, antes de fazer no Rio de Janeiro. Mas quando eu vi os dados do censo, aí eu desestimulei. Porque eu lembro que, eu não lembro exatamente, mas era tipo assim, sei lá, não chegava a 5. Aí eu me desestimulei de procurar, né? Eu falei, bom, 200 e pouco, acho que é mais palatável. Inclusive, isso ainda não publiquei, não escrevi nem nada. Na fase atual, como eu fiz relações nominais e criminais, eu consegui encontrar processos. Então, eu estou trabalhando com os processos, né? Ainda tô lendo, avaliando, ainda não tem nada seguro assim para falar, né? E por fim, concordo com você plenamente. É Macau e Cantão. Eu até fiz esse. Eu não falei sobre isso nesse texto, né? Mas eu comentei sobre isso no texto o período joanino. Né? Eu até fiz uma comparação com a Marisa Soares, que a Marisa Soares fala, né? Que os africanos e africanas que chegam nos portos do Brasil, eles acabam trazendo os nomes dos portos que eles saem na África, não necessariamente daquela territorialidade. Então, eu concordo com você 100% que muitas vezes vai aparecer cantonês, do Cantão e de Macau, justamente porque é o porto de procedência, né? Concordo contigo plenamente. Acho que eu respondi. Perfeito, não, perfeito. Inclusive, eu tenho que concluir, porque parece que chegamos ao fim do tempo que nos é alocado. Então, só me resta te agradecer demais, demais, Marcelo, tudo que você apresentou, a riqueza da sua pesquisa é maravilhoso, me alegra em poder lê-la em breve. Vamos continuar, né, com outros encontros para valorizar essas dimensões, né, que Victor Hugo e os outros organizadores agradecem mais, Igor, Fabiano, todo mundo que está aqui esse ano, né, que ajudaram a organizar esse evento, né, que como você sabe, muito trabalho ao longo de muito tempo. E eu acho que hoje foi realmente um dia muito, muito especial, uma riqueza fantástica que você trouxe, a professora Edwin também, claro, felizmente não pude ficar conosco, né? E eu diria até a próxima, Marcelo, né? Quem sabe? Viva a internet que permite esses encontros renovados, né? Então, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, muito obrigada realmente à equipe que organiza, que nos ajuda aqui e, particularmente, nosso querido professor Marcelo Macorde nesse momento. Eu só queria te agradecer, Cristine, a tua gentileza, a tua generosidade. Você realmente é uma pessoa especial. Tenho muito carinho por você. Como eu falei, os seus orientandos, que eu não vou falar o nome para não constranger as pessoas, como eles falam bem de você, como eu falei, como pessoa, como professora. Então, recebe aí o meu carinho, meu agradecimento aos organizadores, ao Vitor Hugo, e quem precisar, estou aí disponível para conversar. E viva a Universidade Pública Brasileira, né? Viva! Vamos continuar alimentando ela. Obrigada a todo mundo e vamos concluir aqui essa boa sessão de conhecimentos, né, sobre a China. Muito obrigada a todo mundo.